Nos tempos antigos, quando a terra ainda era jovem e o eco da criação ressoava nas montanhas, o mundo pulsava com a energia dos primeiros homens. Era uma era de contrastes. Planícies verdejantes se estendiam sob céus cristalinos, cortadas por rios que brilhavam como fitas de prata, enquanto colinas rochosas se erguiam como guardiãs silenciosas. Pequenas aldeias brotavam aqui e ali, com casas de barro e telhados de palha seca, onde o cheiro de fumaça das fogueiras se misturava ao aroma de pão assado e ervas selvagens. Mas esse cenário de beleza escondia uma verdade sombria. A humanidade, descendente de Adão e Eva, havia se multiplicado rapidamente, espalhando-se como sementes ao vento. No entanto, com o crescimento veio a corrupção. Onde antes havia harmonia, agora reinavam violência e egoísmo. Homens erguiam altares a si mesmos, suas mãos manchadas de sangue e suas vozes cheias de orgulho. A terra, outrora um reflexo do Éden, estava se afogando em trevas. Foi nesse mundo à beira do abismo que Enoque nasceu, na 7ª geração após Adão. A aldeia onde cresceu ficava em um vale cercado por colinas douradas, com ruas de terra batida que serpenteavam entre casas simples. O som das águas de um riacho próximo embalava as noites, enquanto o sol escaldante do dia castigava a pele dos que trabalhavam nos campos. Enoque era um homem comum à primeira vista. Alto, de ombros estreitos, com cabelos grisalhos que caíam em ondas sobre a túnica bege puída que vestia. Seus olhos castanhos, porém, brilhavam com uma curiosidade profunda, como se buscassem algo que ninguém mais via. Ele carregava um cajado de madeira nodosa, que batia no chão com um ritmo constante enquanto caminhava pelas trilhas poeirentas. Desde criança, Enoque sentia o peso do mundo ao seu redor. Enquanto os outros meninos brincavam com pedras lisas perto do rio ou corriam entre as cabras, ele observava o céu, as estrelas cintilando como promessas distantes. Ouvia os anciãos contarem histórias do Éden perdido, da queda de Adão e da maldição que se seguiu, mas também das promessas de um Deus que não abandonava sua criação. À medida que crescia, via a decadência se instalar. Homens roubavam os rebanhos uns dos outros, aldeias vizinhas entravam em guerra por terras, e o chão se tingia com o sangue de vinganças mesquinhas. A fé que outrora guiara seus antepassados estava se apagando, substituída por altares falsos e ambições vazias. Mas Enoque escolheu um caminho diferente. Enquanto a sociedade ao seu redor mergulhava no caos, ele buscava o Criador. Todas as tardes, quando o sol começava a pintar o céu de vermelho e dourado, ele subia uma colina solitária perto da aldeia. Lá, sob uma árvore retorcida pelo vento, o horizonte se abria diante dele como um livro infinito. Ele falava com Deus, não com rituais pomposos, mas com o coração aberto. Por que deixaste o mundo assim, Senhor? O que queres de mim? Perguntava, o vento carregando suas palavras para o vazio. Era como se ele sentisse a presença divina nas pequenas coisas, no sussurro das folhas, no brilho das estrelas, no canto distante de um pássaro. Os anos passaram e Enoque tornou-se uma figura peculiar na aldeia. Os homens, endurecidos pela vida, zombavam dele ao redor das fogueiras, o crepitar das chamas acompanhando suas risadas ásperas. Ele fala com o vento, diziam, apontando para sua silhueta na colina. As mulheres sussurravam entre si, enquanto trançavam cestas, seus olhares desconfiados seguindo-o pelas ruas. Mas Enoque não se abalava. Durante o dia trabalhava como os outros, carregava fardos de trigo, consertava cercas de pedra, mas seu espírito estava em outro lugar. Ele sabia que o mundo estava perdido, mas acreditava que Deus ainda tinha um plano. Uma noite mudou tudo. O céu estava limpo, as estrelas tão brilhantes que pareciam tocar a terra. Enoque estava na colina, o cajado fincado no chão, as mãos erguidas em uma prece silenciosa. De repente uma presença o envolveu, tão forte que o ar pareceu vibrar. Não era uma voz audível, mas um chamado que ecoava em sua alma, claro como o som de um trovão distante. Caminha comigo, dizia. O coração de Enoque disparou. Ele caiu de joelhos na terra seca, o rosto banhado por lágrimas que não sabia explicar. Naquele momento ele entendeu Deus o escolhera, não por feitos grandiosos, mas por sua fé simples e constante em meio a um mundo que o esquecera. A partir daí, Enoque viveu de forma diferente. Ele não buscava riquezas ou poder,
como os homens que erguiam torres de pedra para sua glória. Não se entregava à violência que manchava a terra. Em vez disso, caminhava com Deus dia após dia, como um amigo fiel. Sua vida tornou-se um testemunho silencioso, um contraste com o caos ao redor. Quando falava, e falava pouco, suas palavras carregavam peso. Ele alertava os outros sobre o julgamento que viria, sobre a justiça divina que não toleraria o mal para sempre. Alguns o ouviam, tocados por sua serenidade. Outros riam, voltando às suas disputas mesquinhas. O tempo passou e Enoque viu sua família crescer. Tornou-se pai de Matusalém, um menino de olhos vivos que herdaria sua essência. Ele o criava com cuidado, ensinando-o a ouvir o Criador em um mundo que gritava mais alto a cada dia. Anos depois, viu o nascimento de seu neto, Lameque, e sentiu que sua linhagem carregava um propósito maior. Mas Enoque sabia que seu papel estava além da terra. Sua conexão com Deus se intensificava, como se cada passo o afastasse do mundo físico e o aproximasse do eterno. Então, em um dia comum, o mistério se cumpriu. Enoque caminhava pela trilha que levava à colina, a túnica balançando ao vento, o cajado marcando o chão. O céu estava claro, o sol queimando as colinas douradas. De repente, uma luz irrompeu, tão brilhante que cegava quem olhasse. Era como fogo líquido descendo das nuvens, envolvendo Enoque em um brilho que pulsava como um coração vivo. Os aldeões, ocupados com suas tarefas, moendo grãos, carregando água, pararam, os olhos arregalados. Um som ecoou, um coro suave que parecia vir de outro mundo, enchendo o vale de reverência e temor. A luz subiu e com ela Enoque desapareceu. Onde ele estivera, restou apenas o cajado, cravado na terra, e um silêncio que pesava como o próprio céu. A aldeia ficou em choque. Correram até a colina, as sandálias levantando poeira, mas não havia sinal dele. Deus o levou, exclamou um ancião, a voz trêmula. A notícia se espalhou atravessando desertos e rios, contada por caravaneiros sob céus estrelados. Enoque, o homem que caminhara com Deus em um mundo de trevas, tornou-se uma lenda. Sua história ecoou pelas gerações, um lembrete de que a fé pode transcender até a morte. Enoque nos ensina que mesmo em meio ao caos, podemos escolher caminhar com Deus. Sua vida foi um farol, mostrando que a verdadeira comunhão com o Criador nos eleva acima do comum. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente o que achou para não perder os próximos contos surpreendentes. Lembre-se de deixar seu amém nos comentários ou uma mensagem positiva para abençoar outros. Que a jornada de Enoque inspire sua fé hoje.